iniciar agora, né, o nosso estudo da segunda-feira, todas as segundas-feiras, agradecendo a presença de todos que estão aqui nessa sala, nesse encontro tão bom para todos nós, né? De aprendizado, de estreitar de laços fraternos. Hoje, com a nossa Zaira Machado, da Sociedade Espírita Jorge, né? E irmãs, né? Claro, instituições irmãs, né? Colegas nossos de tantos anos de trabalho. Zaira, uma trabalhadora incrível, né? Dedicada a muitos e muitos anos do movimento espírita. Então, ela topou vir aqui conversar conosco hoje. E eu inicio esse nosso estudo de hoje com este livro da Senira Pinto, Levanta-te e Anda, que é um livro que agora me virou de novo livro de cabeceira, livro dos cultos, porque ele é maravilhoso. E eu vou voltar a ler um trecho do livro, do texto, que é muito grande, então eu vou ler um trechinho. Quem não deve, não teme. Se a nossa consciência estiver em paz, todas as calúnias, todas as injustiças não poderão nos atingir. Sentiremos-nos como alguém que, usando roupa impermeável, a lama que se lhe atirar em cima resvalará, deixando-lhe as vestes intactas. No entanto, as mãos que atiraram essa lama não se livrarão de ficar sujas e mal cheirosas. O mundo em que vivemos não comporta de bom grado atitudes, né, dessa natureza. É covarde para o mundo aquele que desafia a ofensa com a não resistência. Mas deixemos o mundo dos mortos e vivamos no mundo dos vivos. Os mortos são aqueles cuja alma está sepultada nesse turbilhão de paixões mesquinhas. Deixemos-los até que eles próprios se sintam desassossegados e apavorados com os fantasmas de suas ações e pensamentos. Mentalizemos amor e complacência para todos os que, iludidos pela vaidade, tentarem se interpor à nossa frente, armados da maledicência, do egoísmo e outras armas que eles sabem manejar com maestria. Portanto, caminhemos como irmãos em Cristo, atravessando as encruzilhadas, sem nos determos para indagar por que nos persegue. E um dia nós teremos a chave de todas as portas e penetraríamos no nosso templo interno, levando a lâmpada acesa do amor, que tudo dá e nada perde. E com essas palavras tão lindas de Senira Pinto, essa mensagem, nós, então, estamos aqui iniciando o nosso estudo, elevando o nosso pensamento a Deus, em prece, em agradecimento ao Jesus, a Maria Santíssima, ao nosso querido Bezerra, que cuida de nós, né, em todos os sentidos, e a todos os irmãos queridos, diretores desse trabalho. Agradecemos e sempre pedimos que as vibrações e as bênçãos desse nosso momento, né, aqui unidos por esse ideal do bem, possam chegar a nossa casa e a todas as casas espíritas irmãs, né, nossas queridas casas, os nossos lares, a todos os lares também daqueles que temos no coração. Muito obrigado, que o nosso encontro hoje seja como ele sempre é, cheio de muita paz, harmonia e aprendizado. Então, eu passo a palavra para a nossa querida Zaira, que vai falar para nós daquele capítulo, do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, os itens 8 a 10, que é a verdadeira pureza e mãos não lavadas. Passo a palavra para você, Zaira. Obrigada. Obrigada.
Então, boa noite a todos, que ainda não tinha falado, né? É sempre muito bom nós estarmos juntos, trabalhando nessa questão do estudo propriamente dito, né? Do Evangelho, iniciando, né, uma reflexão sobre essas questões, porque ainda temos essa dificuldade de nos orientarmos por aquilo que foi colocado, né? O propósito que foi colocado para nós, na nossa vida. O propósito de Deus é um só, que nós sejamos felizes, que nós nos aperfeiçoemos, que venhamos a ser um dia espíritos puros. É essa a proposta divina para nós. Está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, vai Kardec fazer essa análise, né, do que é a lei divina, e nós só somos infelizes quando nos afastamos dela. Então, o objetivo de Deus é a nossa felicidade. Só que o propósito dos homens, de uma forma geral, tem uma visão um pouco diferenciada, para não dizer muito diferenciada. Então, há uma divergência entre o propósito divino e o propósito humano, do homem, de uma forma geral. E nesse capítulo que Kardec vem trazer para a gente sobre a bem-aventurados que tem puro coração, que é uma das bem-aventuranças, não é a primeira nem a segunda, está lá mais embaixo, mas a gente vai ver que é um caminho que Jesus nos propõe para que nós possamos alcançar essa felicidade. As bem-aventuranças têm essa finalidade de nos mostrar caminhos. Então, quando Kardec coloca nesse capítulo 8 a questão do bem-aventurados que têm o puro coração, e nesse item, no item 8, vai do 8 a 10, a verdadeira pureza, o que ele vai analisar o que é essa pureza, o que é essa questão, qual a importância dessa passagem que está em Mateus, de mãos não lavadas. Então, nós vamos analisar e refletir um pouquinho sobre isso, porque nós temos ainda muito da questão humana, muito da questão voltada para nós encarnados aqui na Terra, né? Então, nessa bem-aventurança, Jesus vai dizer que aqueles que são bem-aventurados, que têm o puro coração, eles verão a Deus. Então, primeiramente, né, vamos entender o que vem a ser esse ver a Deus, né? Então, nós podemos dizer que é uma qualidade de ver Deus é quando se tem uma pureza de sentimentos. Ele vai colocar também, logo no início desse capítulo, aquele fato dos discípulos afastarem as crianças de Jesus, e ele vai então comparar a pureza da criança àqueles que serão realmente, que eles terão a pureza de sentimentos, né? Então, tudo isso tem a ver com esse trabalho do sentimento do nosso coração. Então, acima de tudo, o coração, acima de tudo, o sentimento, acima de tudo, aquilo que a gente precisa conquistar como qualidade do espírito, que são as virtudes, né? Que são o contraponto dos nossos vícios. Então, aquele que já conseguiu essa pureza de sentimentos, eles têm um domínio sobre os próprios vícios, sobre os próprios erros, sobre aquilo que ele coloca como falha. Então, no Sermão do Monte, esse seria o caminho para o aperfeiçoamento moral do homem, que é a finalidade com que Jesus veio à Terra para mostrar que existe um caminho que é possível para o aperfeiçoamento de cada um de nós. E aí nós vamos analisar essa passagem que está em Mateus, mas também Marcos também cita essa passagem no capítulo 17, essa mesma situação, né? Porque ali a gente precisa entender qual é o contexto histórico. Jesus é perseguido pelos fariseus e pelos escribas, porque ele falava coisas que incomodavam aqueles que já estavam já colocados, estabelecidos, já detentores do que eles consideravam a verdade deles, né?
Então, Jesus vem falar de umas coisas muito duras para aqueles homens. E há até uma passagem muito interessante, quando Jesus vai colocar o que é preciso, né, para se alcançar o reino de Deus, e alguns homens em volta dizem assim: duro este teu discurso. E aí ele pergunta para os discípulos, para os apóstolos: e vocês também vão embora? Porque eles vão embora, eles vão desertar, né? E aí Pedro fala: para onde iremos, Senhor? Tu tens a palavra de vida eterna. Então, os fariseus, os escribas, que eram os doutores da lei, estavam muito incomodados com a presença de Jesus ali, falando aquilo que eles consideravam contrários à sua própria lei, né? Entendendo que, só lembrando um pouquinho, né, que os escribas, os doutores da lei, eles se colocavam acima de toda a verdade, eles detinham a verdade, eles sabiam ler as escrituras, eles interpretavam as escrituras, então, aquilo que eles falavam era considerado como a verdade, né? Então, iniciando, né, nesse contexto, Jesus sendo acompanhado de perto para que, num primeiro momento, eles possam prendê-lo e afastá-lo daquela situação, eles estão ali observando, né? Então, Mateus vai dizer que os escribas e fariseus, eles tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Então, vamos analisar aqui um pouquinho. Eles chamam a atenção de Jesus porque não lavam as mãos antes das refeições. Claro que lavar as mãos antes das refeições é muito bom, mas aquilo não era apenas um lavar a mão antes das refeições, aquilo era um ritual estabelecido pela tradição dos antigos. O que vem a ser isso? Havia um grupo dos anciãos, dos mais velhos, que estabeleciam normas, regras novas, claro que do interesse deles, daquele grupo, de modo a poder controlar, a dominar, né? A manter o poder sobre os judeus e sobre todos os homens, de uma forma geral. Então, eles estabeleciam normas, e essas normas teriam que ser seguidas à risca pelos judeus, porque essa questão de lavar as mãos, por exemplo, tinha um ritual, e esse ritual é bem interessante, já vamos falar. Se não fizesse isso, corriam risco de morte, eles poderiam ser mortos, por uma simples infração a essa lei dos antigos, a lei da tradição, a lei daqueles que formavam o grupo de anciãos, né? Então, como é que era esse ritual, né? Era, naturalmente, esse conselho patriarcal estabeleceu esse ritual, né? Ninguém tinha, não foi Moisés, não foi ninguém que estabeleceu, foi esse grupo, esse conselho patriarcal que estabeleceu. Como é que era isso, né? Então, quem violava essa lei, eles poderiam ser condenados à morte. Para eles se manterem puros, para comer o alimento, não somente os vasos, os copos onde se estariam os alimentos, mas as mãos. Como é que eles tinham que fazer isso? Eles tinham que não ter nada nas mãos, se jogavam uma primeira água para tirar as impurezas, para purificar, na verdade, para purificar as mãos. Depois tinham que jogar uma segunda água para tirar o resto das impurezas que tivessem ficado. E eles tinham que manter até os punhos, se não pegasse nos punhos, não estava valendo. E eles tinham que manter as mãos para cima até secar, não podia secar em nada. Então, esse era o ritual, e Jesus não seguia, né? Então, era disso que eles estavam reclamando. Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos,
uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições. E aí, a gente vai analisar, né, como os homens gostam de estabelecer normas próprias, né? Até hoje, né, gente? Até hoje a gente vê isso. E, graças a Deus, à medida que a humanidade avança, as leis humanas estão ficando cada vez mais humanas, né? Vamos dizer assim. São leis que vão olhar melhor os direitos, o conforto, o bem-estar das pessoas de uma forma geral. Mas aí, depois dessa crítica feita a Jesus, porque os discípulos não lavavam as mãos, aí é que vem uma história bem interessante, né? Porque a gente precisa analisar isso com muito critério, porque muitas vezes as regras são feitas pelo homem que contrariam uma regra maior, uma regra que foi estabelecida antes. E, nesse caso, é disso que se trata. Eles estabeleceram regras e impunham até a pena de morte numa questão que avançava sobre uma outra lei. Por exemplo, no sermão no Decálogo de Moisés, não matarás. E a questão de morrer ali é muito comum, matava-se por qualquer coisa, inclusive porque não se mantinha a pureza das mãos. Desculpa. Então, aí, Mateus vai relatar o que Jesus responde. Então, Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois é, eles estabeleceram uma regra que, na verdade, ia contra a própria lei divina, para seguir o que? Uma tradição estabelecida pelos antigos. Lá mesmo no Sermão do Monte, nós vamos encontrar uma passagem de Jesus que fala assim: haveis ouvido dos antigos, amarás o teu amigo, né? E odiarás os teus inimigos. Mas Jesus disse: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Então, ele vinha contra essa tradição dos antigos, ele não ia contra a lei divina. Tanto é que ele vai dizer: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Cumprir o quê? A lei divina, e não a lei dos homens. E ele vai dizer isso em um determinado momento. Ele não veio para cumprir a lei dos homens. Ele não estava ali para se submeter à lei dos homens, e sim à lei de Deus. E aí ele vai dizer uma coisa muito interessante, já exemplificando como é que os judeus não honravam a lei divina. E ele diz: porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E, no entanto, vós outros dizeis: aquele que haja dito a seu pai e a sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assiste a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, aqui explicando, o que Jesus está falando? Porque lá nos 10 mandamentos está lá: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas a tradição estabeleceu uma regra dizendo assim, que todo filho que for ao altar, fizer uma oferenda chamada de corbã, e ele fizer essa oferenda diante do altar, ele fica desobrigado totalmente de assistir a seu pai e sua mãe. Então, o pai e a mãe eram totalmente abandonados porque o filho tinha feito essa oferenda, ou seja, cumpriu a tradição dos antigos. E ele não precisava mais cuidar de pai nem de mãe, não precisava mais honrar o pai e a mãe. Então, essa lei da tradição, essa norma, essa regra,
ia totalmente contra o mandamento divino. Então, é aí que Jesus vai chamá-los de hipócritas. Hipócritas. Porque eles diziam uma coisa, defendiam uma coisa, mas, ao mesmo tempo, contrariavam uma lei maior, que era a lei de Deus. E ele vai lembrar, nessa passagem de Mateus, a passagem de Isaías, que diz: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. E é por isso, então, que Jesus vai, de uma maneira direta, sem meias palavras, dizer daquilo que precisava para esse povo. Por quê? Porque, infelizmente, até hoje, né, a gente vê a dificuldade do ser humano de colocar algumas regras ou argumentar alguma coisa em seu benefício, quando, na verdade, ele está contrariando coisas maiores. Daí vem a doutrina dos espíritos nos trazer novamente essas orientações de Jesus para todos nós, para nos lembrar que nós não somos seguidores desses antigos, mas somos seguidores do próprio Mestre Jesus. Então, quando ele diz: amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem, nisso está a nossa perfeição, aquilo que precisamos para purificar o nosso coração. Purificar o coração não é nada fácil. Tem uma música da evangelização muito antiga, mas que dizia isso, né? Como é que diz a música? Fazer, fazer a mudança em nosso coração não é nada fácil sem Jesus. Então, nós precisamos fazer essa transformação dentro de nós. Daí que a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A, uma questão super conhecida, famosíssima, que é a base de tudo. Kardec vai dizer: essa é a chave da transformação, essa é a chave de tudo, é a chave da transformação moral, que é o conhece a ti mesmo. Essa é a chave. Sem nos conhecermos, sem identificar em nós o que de fato nós já conseguimos conquistar, que todos nós já conquistamos, precisamos identificar isso. Nós não somos aquele ser do princípio espiritual que nós éramos totalmente ignorantes, simples, não, nós já conquistamos muito. Nós já estamos muitas e muitas encarnações à frente, milhares, talvez, depois daquele princípio espiritual. Então, nós já conquistamos esse, vamos dizer assim, esse status, né, de ser humano, estamos encarnados num corpo humano, nós já temos conhecimento que somos espíritos, nós já temos conhecimento, nós já sabemos discernir o que é bem e o que é mal, então nós já temos um avanço, já temos valores dentro de nós. Mas, se nós ainda estamos encarnados na Terra, é preciso lembrar, nós ainda temos coisas a serem conquistadas, a serem aprendidas. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência, né? Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, ele não só está dizendo que nós precisamos buscar, na base de tudo, a humildade, mas também entrar dentro de nós nesse autoconhecimento, nessa consciência do que nós somos. A partir daí, nós já podemos avançar muito mais. Então, é isso que Jesus vai condenar e chamar de hipócritas aqueles, porque muitas vezes defendemos uma ideia e fazemos outra. Uma coisa que nós já aprendemos, que nós não devemos, pelo menos, né? No nosso dia a dia, é preciso lembrar que nós não somos espíritas, nós não somos cristãos somente dentro da casa espírita.
do ambiente espírita, dos encontros espíritas, que são muito bons, mas continuamos espíritas fora desses ambientes. Então, qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa ética? Como é que está a nossa prática dentro daquilo que nós aprendemos? Porque senão nós vamos agir, né, como os antigos fariseus, como os antigos publicanos, que que gostavam muito de defender as práticas externas, mas absolutamente não se incomodavam com se transformar e mudar, porque eles já se consideravam o máximo, né? Diante de um povo ignorante, um povo que não sabia ler, que não tinha nenhuma condição, eles realmente eram, de certa forma, privilegiados, né? E aí, essa questão, né, de honrar pai e mãe, e que vai ser colocado lá a norma, né, de que aquele que não quisesse acompanhar mais o pai e mãe, era só fazer a oferta de objetos consagrados ao templo, e aí essa cláusula anulava todo o dever que ele teria com os próprios pais, né? Então, isso é um dos fatos muito gritantes aqui nessa passagem de Mateus, né? E Marcos vai dizer, né, porque Marcos também fala dessa mesma passagem, ele vai dizer: deixando o mandamento de Deus, vós vos agarrais à tradição dos homens, bem anulais o mandamento de Deus, para que mantenhais de pé a vossa tradição. Então, não importa né, o mandamento de Deus, importa o que eu quero, o que eu mando, é aqui que eu mando, é assim que vai ser. Né? Mas aí, Mateus continua nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, no versículo de 10 a 11. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que contamina o homem, o que sai da boca do homem é que o torna impuro. E aí a gente vai ver, né, que essa questão de contaminar, no sentido de hoje a gente tem um entendimento melhor sobre isso, né? Mas naquela época, contaminar era tudo aquilo que era de uso diário, aquilo que se tocava, até mesmo aquilo que era comum, que era vulgar, que aquilo podia contaminar, até mesmo no contato com a multidão, o contato com as criaturas que não eram legalmente purificadas. E aí a gente vai entender melhor aquela passagem do bom samaritano, quando o sacerdote e o levita não atendem aquele que está caído, porque ele está sangrando. E tocar em sangue era tornar-se impuro. Eles tinham vindo de Jerusalém, já tinham se purificado no templo. Se eles tocassem naquele homem, eles teriam que voltar a Jerusalém e se purificar de novo. Então, isso era da lei. Então, a gente entende melhor essa questão da contaminação. Na passagem da mulher hemorroísa, quando ela vai atrás de Jesus, ela vai escondida, porque ela era uma mulher impura, porque sangrava. Então, ela vai escondida, por isso que ela vai por trás de Jesus e toca na roupa, nas vestes de Jesus. Né? Então, as pessoas naquela multidão eram considerados impuros. Então, aquilo era sinal de que estava contaminado. Eles precisavam, quando chegavam em casa, principalmente, lavar as mãos com esse ritual. Nos tempos de hoje, século XXI, nós já aprendemos que lavar as mãos é muito importante, porque as bactérias estão aí mesmo, né? Nós aprendemos muito com a Covid, chega em casa, lava as mãos, passa aquele álcool, né, 70 graus, né? Mas não era esse o caso dos judeus. Essa era uma regra, não exatamente de higiene, embora fosse bom, fosse salutar, mas era um ritual ligado à religiosidade deles. Então, tudo isso vem mostrar que, de lá para cá, nesse entendimento do Evangelho de Jesus,
nós vamos compreendendo melhor essa questão do contaminar, porque, como disse Jesus, não é o que entra, mas o que sai. Sai de onde? Do coração, dos sentimentos, das emoções, da raiva. A gente sabe que muitas vezes uma mágoa, uma raiva, um ódio, um sentimento que deixa as nossas vibrações muito baixas, mexe com o quê? Mexe com o nosso corpo físico. Augusto está aí que vai me dizer que é verdade, né, Augusto? Então, porque, na verdade, muitas de nossas doenças vêm justamente desse desequilíbrio das nossas emoções. Emmanuel tem uma passagem muito interessante no livro Pensamento e Vida, que ele vai falar da humildade, e que ele disse que a ausência da humildade, que causa o orgulho, que causa esse sentimento maior, né, de vaidade, e que vai fazendo com que o homem, nessa situação, vai formando, vai enquistando ali no seu perispírito aquelas questões ali, e esse enquistamento pode depois vir aflorar no próprio corpo físico. Então, é preciso que a gente tenha cuidado, sim, para que a gente não se contamine, mas não é exatamente, é claro que a gente não pode comer a comida estragada e a comida que nos faz mal. A gente já aprendeu isso, mas não é disso que Jesus está falando. Ele está falando dessa questão daquilo que sai do nosso coração e que nos contamina, que contamina os outros que estão à nossa volta, que nós somos também responsáveis por isso. Então, é cuidar do nosso sentimento, daquilo que nós possamos melhorar em nós, enquanto seres humanos encarnados, em aprendizado, para que possamos, como diz no próprio, né, Sermão da Montanha, nos tornar esses mansos que herdarão a terra, para que possamos ter em nós a mansuetude, não mais a violência que hoje aparece de uma maneira exacerbada no mundo todo, mas nós precisamos fazer esse trabalho em nós, da mansuetude, de nos tornar mansos. Para quê? Para contaminar de mansuetude aqueles que estão à volta de nós. É isso que a gente precisa fazer. Essa contaminação, ela é boa, ela é positiva, ela é favorável, né? Então, é mais fácil limpar as mãos do que limpar o coração, com certeza. Mas nós precisamos fazer um esforço de melhorar a nossa condição enquanto espírito encarnado, aproveitando cada momento, cada minuto aqui na Terra, com os aprendizados, sim, mas, acima de tudo, na convivência em todos os momentos, minutos da nossa vida, desde quando nós acordamos até a hora que vamos dormir. Então, cada momento desse é um momento de aprendizado. É um momento que a gente tem oportunidade de aprender e melhorar um pouco. E Jesus completa: o que sai da boca procede do coração, e isso torna o homem impuro. Então, a impureza que os judeus imaginavam não era a mesma impureza que Jesus imaginava. Jesus tinha um outro foco, tinha um outro objetivo aqui conosco, né? Era a pureza de coração. E ele ainda vai dizer que do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos. Isso é que torna o homem impuro. Como a gente tem desafios todos os dias, saber calar, tem uma música de Gilberto Gil, né? Ele diz: é preciso saber calar, também é preciso saber falar, saber dizer aquilo que precisa ser dito, mas saber como vai dizer. Saber calar em alguns momentos é importantíssimo para evitar qualquer contenda. Então, são coisas que o homem vai aprendendo à medida que ele evolui, à medida que ele amadurece enquanto espíritos encarnados. Porque esse é o objetivo,
a nossa madureza espiritual, né? E mais ainda, né? Ele vai dizer, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outros, ambos caem no fosso. É bem interessante esse texto aqui, porque faz com que a gente reflita naquilo que nós consideramos como escândalo, naquilo que nós consideramos como aquilo que deve ser e o que não deve. E as aflições que muitas pessoas ficam pelas questões que a gente vê no mundo. Outro dia, ao final de um estudo, e nós estamos tratando do Livro dos Espíritos, falávamos também um pouquinho sobre o movimento espírita, enfim. E um companheiro levantou-se indignado e disse assim: e nós aqui tratando dessas coisas, e lá tantas pessoas sofrendo lá na Líbia, lá na guerra e tal. Então, a gente precisa ter entendimento seguinte, que nós não podemos fazer além do que está ao nosso alcance. Nós não somos deuses. Aliás, nós somos deuses, disse Jesus, mas nós não somos Deus. Então, nós temos que fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Mas nós não podemos fazer nada? Podemos fazer, sim, com a nossa prece, com as nossas vibrações, com a nossa atitude, com o nosso comportamento, com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Porque sem isso, nós não estaremos colaborando com a obra divina. Sem isso, a gente vai estar fazendo alguma coisa assim, mas sem esse foco. É por isso que a gente esteja, como dizem os amigos espirituais, em completa sintonia. Essa completa sintonia não quer dizer que a gente vai estar numa linha reta, nós estamos em ondas. Uma hora estamos bem, outra hora não estamos, e assim vamos viver. Mas aceitar isso é muito importante. Essa aceitação da nossa limitação é muito importante. E saber que não estamos sozinhos nem abandonados. Porque aceitar a limitação quer dizer que eu sei até onde eu posso ir. Isso é uma questão de colocar-se na humildade. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso. Eu sei o que eu devo, o que eu não devo. Então, isso é uma limitação. E muitas pessoas, nessa questão de escandalizar, fazem um escarcéu muito grande, vão para as ruas, viram, na verdade, os sabotadores da própria ordem, da própria lei, até a lei civil, muito mais da lei humana. Acham que estão colaborando quando fazem isso, mas não é isso que Jesus nos ensina. O tempo todo ele exemplificou de outra maneira. Então, não é saindo nas ruas e brigando que vamos consertar as questões desse mundo. Então, se nós queremos um mundo melhor, é Gandhi que fala isso, né? Que nós façamos em nós a transformação que nós queremos no mundo. Se nós não fazemos isso, nós estamos nos enganando a nós mesmos, porque nós fazemos no externo, mas não fazemos no interno. E a proposta de Jesus, essa passagem é bem clara nisso, é essa transformação no coração. Nosso coração precisa estar com uma certa pureza, pelo menos com uma certa pureza, se não é total. Nós precisamos buscar isso. E aceitar que não somos perfeitos ainda, mas que estaremos lá um dia. E é nesse sentido que nós vamos ver que o objetivo da religião, de uma forma geral, né, é conduzir o homem a Deus. É isso que nós precisamos entender. Então, bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus, é nessa questão da visão de Deus que é concedida àquele que já está limpo de qualquer contaminação inferior, que ele consegue ver em tudo, com clareza, ver Deus em tudo. Em tudo está ali a obra divina. Então, eles veem a Deus, eles conseguem ver a Deus. É claro que, quando nós chegarmos a espíritos puros, como está lá no Livro dos Espíritos, nas questões de 100 em diante, né? Qual é a condição do espírito puro, eles veem a Deus. Mas nós ainda, mesmo quando não estamos ainda na condição de espíritos puros, podemos nos melhorar o coração nessa sensibilidade de observar em tudo que nos cerca a presença de Deus. Como diz mesmo Maria Teresa de Calcutá, quando ela é questionada pelos jornalistas, né, que ela está sempre, né, olhando aqueles doentes, aquelas pessoas em condições tão difíceis, né, e ela diz que em cada um vê a figura de Jesus. E é isso, em tudo ver Deus, é essa pureza de coração que nós precisamos buscar, ver as coisas com simplicidade, para que nós possamos ser felizes, ainda relativamente, aqui na Terra. Esse sede perfeitos, como propõe Jesus, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, a gente vai ver que essa perfeição é uma perfeição relativa, e essa frase de Jesus ficou por muito tempo sem ser compreendida, mas hoje, com a leitura que a doutrina dos Espíritos nos trazem, o ensinamento que os Espíritos superiores nos trouxeram, nós podemos compreender melhor que essa perfeição é uma perfeição relativa à condição humana que todos nós temos, mas que é possível. Então, nós podemos perguntar para nós, enquanto encarnados, em que consiste essa perfeição. É aí próprio Jesus que vai nos dizer: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E aí é uma questão mesmo de perguntar, de saber, né? Cada um de nós, dentro de nós mesmos, vamos analisar isso. Nós já conseguimos amar os inimigos? Nós temos inimigos? É uma questão que a gente tem que analisar. Será que nós temos inimigos? Nós amamos esses inimigos? Nós já conseguimos fazer o bem ao que nos odeiam? Nós já conseguimos trocar o mal pelo bem? Uma pessoa que falou muito mal da gente, a gente, quando encontra essa pessoa, como é que a gente faz? É a prática, é o dia a dia. É uma coisa que é preciso pensar. Aquele que nos prejudicou de alguma maneira, como é que nós tratamos ele hoje? Nós perseguimos? Falamos mal dele? Como é que a gente faz? Nós conseguimos orar por aqueles que nos perseguem? É outra pergunta que a gente tem que se fazer. Então, tudo isso consta do que são os caracteres da perfeição. Que nós, humanos, temos a condição, já que nós estamos numa escola, já fizemos essa aula, e agora é partir para a prática. E na escola tradicional, né, a gente tinha, não sei vocês como é que foram de vocês, mas eu tinha a prova escrita e a prova oral, né? A prova oral era o terror nosso, né? Então, agora nós estamos numa prova prática, oral, né? Como é que a gente faz diante das propostas de Jesus para nós? Então, nesse sentido, é que nós precisamos entender essa pureza de coração, atender ao Evangelho,
que Jesus coloca, que roteiro de vida para nós, sem dúvida alguma. Cada vez que nós lemos, cada vez que a gente vai se aprofundando, nós pegamos alguma coisinha que não tínhamos entendido bem daquela maneira, se ainda tenho que olhar isso com cuidado. Ainda preciso analisar essa questão. Eu preciso refletir sobre isso. Então, sempre tem algo para se aprender, para se praticar, para trazer para o nosso dia a dia. E é por isso que Jesus vai colocar para nós, nesse discurso maravilhoso, essa fala de Jesus, que é o Sermão do Monte, onde está contida as bem-aventuranças, que a gente vai ver, analisar as bem-aventuranças, vai tratar justamente disso, de cumprir essa lei, de chegar a essa perfeição, que é essa a nossa meta, é esse nosso objetivo. O objetivo da nossa reencarnação é esse, de nos ajustar com a lei, de cumprir essa lei. Porque todas as vezes que nós pensamos nisso, nós achamos que estamos pagando alguma coisa. Não estamos pagando. Nós estamos aprendendo como cumprir a lei divina. É isso. Alguma lição não aprendida, precisamos repetir. Alguma prática, na prática mesmo, exercício, às vezes difícil para nós, e se é difícil para nós é porque nós podemos, e quanto mais difícil é que nós temos maior capacidade de enfrentar. E esse exercício vai fazer com que nós nos depuremos, nós façamos o nosso aperfeiçoamento. E é nisso que consiste a nossa vida aqui na Terra. Então, lavar as mãos, nesse sentido dos judeus, era cumprir um ritual que não tinha nada a ver com a pureza do coração, que não tinha nada a ver com cumprir o decálogo de Moisés. Moisés estava lá abandonado, esquecido, porque o interesse deles era outro. E muitas outras coisas eles fizeram para que pudessem sobrepujar, para que pudessem estar acima da própria lei e poder dominar aquele povo. Então, eles faziam a lei segundo os seus próprios interesses, desconhecendo a lei de Deus. E é por isso que Jesus é perseguido, e é por isso que ele está acompanhado ali dos fariseus, dos escribas. Por quê? Porque ele vinha justamente falar da lei que eles estavam descumprindo. Enquanto a lei vai dizer lá no Sermão do Monte, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, ele estava falando disso. Não vim destruir a lei de Deus, mas eu vou cumprir a lei de Deus, mas não essa lei que vocês fizeram, não essa lei dos homens, que está descumprindo a lei de Moisés. Então, quando Jesus coloca as bem-aventuranças, ele coloca um caminho para nós subirmos, porque o nosso caminho, ele não é um caminho reto, é um caminho de ascensão. E é muito interessante, falando do Sermão do Monte, nós precisamos subir esse monte, desde as bem-aventuranças dos pobres de espírito, porque precisamos da humildade, do autoconhecimento, da consciência de nós mesmos como seres imortais, mas nós também precisamos buscar, depois disso, a calma, a mansidão. A violência não cabe para nós. Também a questão que ele vai colocar, bem-aventurados que têm fome de sede de justiça, porque serão saciados, porque eles já entendem a lei de causa e efeito. Nós já entendemos. Hoje nós sabemos. Hoje nós temos a certeza, né,
Então, Jesus, quando traz a paz, a minha paz vos dou, é essa mansidão que ele deseja para nós. Quando ele traz a fome de sede e justiça, ele está falando da lei de causa e efeito, cada um segundo as suas obras. Quando ele está falando, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, é essa questão de nós sermos misericordiosos, primeiramente conosco, mas com o outro também. A questão da empatia, a questão da benevolência, tudo isso está envolvendo o quê? Uma forma completa da caridade que ele veio exemplificar para nós. E, encaminhando já para nossas reflexões finais, e nós trouxemos aqui uma página de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 74, que Emmanuel vai falar dessas mãos limpas, que nós precisamos ter as mãos lavadas, mas não bem lavadas com água, mas com as virtudes do nosso coração. Preparar as nossas mãos. Ele fala das mãos limpas, que todos nós precisamos tê-las limpas. Ter o coração puro, dentro da nossa condição, das nossas limitações, até onde nós podemos ir, porque uma das coisas que é preciso a gente entender, que se nós precisamos buscar a mansidão, a não violência, a partir da não violência conosco mesmo, de cuidar-se também, de não ser violento consigo mesmo, de ser gentil consigo mesmo, primeiramente, porque nós não podemos dar para o outro aquilo que nós não temos ainda conquistado. Soa falso. Então, nós precisamos trabalhar o autoconhecimento, o autodescobrimento, como propõe Joana, e o autoburilamento, o nosso autoaperfeiçoamento. E lá em Atos dos Apóstolos, é um versículo está no capítulo 19, versículo 11, que Emmanuel vai comentar quando Lucas coloca, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, para nós que somos aprendizes do Evangelho, aprendizes da nova revelação, nós precisamos buscar esses exemplos, não só de Jesus, mas desses homens que conseguiram se superar a si mesmos. Paulo foi um deles, Pedro foi outro, e tantos outros. Mais recentemente, também nós podemos buscar aqueles nossos contemporâneos. Mas quando é colocado isso, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, Emmanuel vai comentar que o Evangelho não diz que Paulo fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas através de Paulo. Então, nós precisamos nos preparar para sermos esses instrumentos de Deus, dos espíritos superiores, dos amigos espirituais, tendo as nossas mãos limpas, o nosso coração o melhor possível, os melhores sentimentos que possamos cultivar, para que Deus, esses amigos espirituais, mensageiros de Deus, possa operar maravilhas naquilo e tudo que nos cerca. Então, ele vai dizer isso, né? E ele vai dizer quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos. Porque ter as mãos limpas, ter o coração limpo, ter o coração puro, custa. É como diz também Emmanuel, numa outra página muito interessante, que ele vai falar da candeia. A candeia, para se manter acesa, ela requer um combustível. E nós somos a candeia viva. E para nós mantermos esse nosso candeia viva, é preciso de um combustível. E Emmanuel vai nos lembrar que é o combustível da boa vontade, do esforço, no trabalho do bem, da melhoria de si mesmo. É a mesma coisa para ter as mãos limpas e o coração puro. Então,
Emmanuel pergunta: quanto custou a Paulo a limpeza das mãos? Porque muitas vezes a gente acha que Paulo era o escolhido, este é o meu vaso escolhido, de Jesus, para Ananias, né? Mas aquele vaso escolhido, ele tinha, sim, as condições, mas ele precisou se burilar, ele precisou se trabalhar. Primeiro, ele foi para o deserto, para refletir, reflexionar, se preparar para a sua tarefa. Depois, ele foi à luta. Ele tinha um alvo, ele sigo para o alvo. Então, ele vai dizer: eu vou me desgastando a cada dia. Ele não tinha medidas, ele não se poupava, ele se gastava, como ele próprio diz, né? Então, diz Emmanuel que ele sofreu todas as humilhações. E nesse sofrer das humilhações, ele, depois que ele se transformou um seguidor do Cristo, ele perseguiu mais alguém? Não. Ele levantou a espada para mais alguém? Não, ele estava se transformando. Ele era um outro homem. Por isso que se diz, né? Quem conhece Jesus nunca mais será o mesmo. Mas conhecer Jesus mesmo, né? Não é só das escrituras, mas da vivência. Então, Paulo dispôs-se a todos os sacrifícios. Ele não media nada, ele se lançava. Então, ele sofria tudo que ele tinha que sofrer por amor ao Cristo, por amor à causa do Cristo, pelo bem de todos. Ele foi ensinar o Evangelho de Jesus? Foi fácil? Claro que não. Ele muitas vezes foi apedrejado, zombaram dele, levou os açoites, enfim, mas ele continuou, ele perseverou. Aliás, tem uma passagem, uma frase de Jesus: quem perseverar até o fim será salvo, ou seja, conseguirá, né? E Paulo continuou. Ele escreveu as suas cartas, famosas cartas de Paulo, que muito nos orientam também, cheias de luz, como diz Emmanuel, mas, ao mesmo tempo, ele se mantinha humildemente no seu tear, no seu trabalho, para garantir a sua subsistência. Então, esse era Paulo, um exemplo para nós. Então, para nós seguirmos o Evangelho, ter essa pureza de coração proposta por Jesus, essa perfeição relativa também proposta por Jesus, seguir a lei divina e não a lei dos homens, muitas vezes, porque é outra lição de Jesus, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitas vezes, quando nós negamos César, nós estamos descumprindo alguma coisa. Nós não devemos fazer aquilo que está contra a lei maior. Isso não. Mas, felizmente, a lei civil está se adequando cada vez mais às questões da ética e da moral. A gente está conseguindo isso. Depois de milênios, estamos conseguindo isso. As leis civis são muito melhores e cada vez se aperfeiçoando mais. Embora ainda muitos erros, embora ainda muita coisa a ser ajustada, mas já avançamos bastante. Mas precisamos seguir, acima de tudo, a nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus. Porque muitas pessoas dizem, né? Ah, mas todo mundo faz. Por que que eu vou ser o diferente? Ser diferente é difícil nesse mundo, mas nós precisamos ser esse diferente, fazer essa diferença, não fazer aquilo que está contra a nossa consciência, a nossa ética e a própria lei divina, porque senão nós não estamos atendendo essa proposta. Nós sabemos muito bem, e a gente sabe, né, que é muito fácil decorar as questões que estão escritas no Evangelho, é fácil. Uma questão de memória.
de treinar, a gente consegue. Mas fazer o que está escrito ali é que é o grande desafio e a proposta de Deus para nós. Porque senão nós nos avançamos, não conseguimos nos melhorar, ser melhores um pouquinho a cada dia. Então, ser melhor a cada dia é a nossa proposta. Por que que Deus nos propõe as múltiplas encarnações? Por que será? Que poderia ser uma encarnação só, né? Mas não. Por quê? Porque Ele sabe da nossa limitação. Então, nos dá muitas oportunidades. E cada encarnação é um curso que se faz de aperfeiçoamento. Aqueles que conseguem ver isso, que conseguem ver essa condição, eles avançam mais. Aqueles que não conseguem ficam para trás. E nessa questão de olhar o que o outro faz, o que o outro fala, o que o outro deixa de fazer, Jesus nos dá uma lição também sobre isso. Porque nós gostamos muito de ficar olhando o vizinho. E nós, como é que nós estamos? Olhar, né? O cisco no olho do outro, esquecer da trave que está no nosso olho. Então, Jesus vai dizer: que te importa o outro? Segue-me tu. Se tu já conheces, se tu já sabes, segue-me tu. Então, é essa diferença que nós precisamos fazer onde quer que nós estejamos. Não aceitar determinadas propostas, deixar de ir a determinados lugares que nos fazem mal, deixar de assistir determinados programas da nossa TV, que a qualidade caiu bastante, buscar coisas que possam nos elevar, agregar valores culturais, mas também espirituais, para que possamos ter saúde, saúde não só física, mas saúde emocional e espiritual. Essa é a chave de tudo. Então, que nós possamos refletir nessas passagens do Evangelho, e elas estão cheias, todas as passagens do Evangelho estão cheias de ensinamentos para nós, mas precisamos olhar com esse olhar que a doutrina espírita nos proporciona, um olhar de ver mais além, de perceber, de entender onde é que está o ponto, qual é o foco, qual é o meu objetivo, onde eu preciso chegar, o que eu preciso fazer, em mãos a obras. E, encerrando essa nossa reflexão, que nós somos estudantes da terceira revelação, nós somos estudantes da doutrina dos espíritos, nós temos informações desses amigos espirituais que nos trazem esses livros maravilhosos, estamos conversando um pouquinho antes sobre isso, e tantos livros, tantos e tantos ensinamentos, e aí é saber o que nós fazemos com isso. E aí trazemos novamente Jesus para nós pensarmos, refletirmos nessa proposta do Evangelho que ele nos trouxe. E ele vai dizer: se bem sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, que nós possamos, com esses ensinamentos, com esse aprendizado, com essas lições, fazer aquilo que já aprendemos, que já sabemos. Obrigada e muita paz a todos. Belo estudo, Zaira. Você trouxe um material riquíssimo para a gente, um conteúdo muito rico, né, para a gente pensar. E, e é muito bom, como é bom, como é importante a gente trazer o contexto daquela época, é fundamental para a gente poder entender as passagens, você explicando o que eram as mãos lavadas, que ritual era esse. É muito importante, senão muita coisa fica mal interpretado. A gente precisa voltar e entender. E você falando, né, dessas coisas, dessas leis do homem,
que ultrapassam a lei divina. Eu fiquei me lembrando ao longo do tempo da história, e as indulgências, não é? Cobria todos os pecados. Você ia lá e pagava, comprava as indulgências para entrar no céu, não é isso? E hoje também, né, por exemplo, as leis que a mulher não pode tirar o véu, o véu não pode estar fora do lugar, podem ser punidas com a morte. Então, isso Jesus já falava naquela época contra essas hipocrisias e essas situações. Quero te agradecer muito, quero agradecer a presença de todos. Nós estamos aqui encerrando esse estudo tão rico. Muito obrigada, Zaira. Eu vou fazer, então, a prece final para o encerramento, convidando a todos para a semana que vem. Nós estamos aqui com a nossa amiguinha lá do SERJ, uma médium maravilhosa lá do SERJ, a Vanessa Marques, vai estar aqui conosco falando sobre a porta estreita. Então, nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos queridos amigos espirituais, por esses momentos tão preciosos, de tanto aprendizado, e que todo esse material ficando na nossa consciência, oxalá possamos ampliar, né, a nossa consciência e o nosso coração com todo esse material que recebemos agora, essas informações. Que possamos ter uma semana de muita paz, muita harmonia e muita saúde. Assim seja.